hora desta noite, culto de adoração ao nosso Deus, de gratidão pelo que o Senhor faz em nosso favor, de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. E iniciamos o culto, como fazemos habitualmente, com prelúdio, e enquanto o prelúdio é tocado, nós ficamos orando ao Senhor, agradecendo-lhe a oportunidade de aqui estar e pedindo que Ele nos dirija e nos abençoe no culto desta noite. Mulheres que temem ao Senhor são fontes de confiança e sabedoria, servem ao Senhor com alegria e seguem a Cristo com suas famílias. Este é o tema do nosso culto desta noite. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Querem dizer comigo este versículo de Provérbios 31:30? Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Elas são fontes de confiança e sabedoria. Este primeiro hino, a gente canta a alegria de crer em Cristo e de confiar no seu nome. Que alegria é crer em Cristo. Convido a igreja para que nos ponhamos de pé para o cântico deste hino. Em seu nome confiar.
abrirmos a Bíblia, Provérbios, capítulo 31, versos 10 a 31. Provérbios 31, 10 a 31. Provérbios é um livro que vem depois de Salmos. Leitura alternada. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Escarlã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. De noite já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é bom, que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, agradecidos por participarmos do culto desta noite, para o qual Tu nos trouxeste pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós queremos, ó Deus, dedicar tudo que faremos aqui, que estamos fazendo, à leitura da palavra, aos hinos que cantamos e vamos cantar, a mensagem deste culto, as nossas orações, tudo, ó Deus, seja dedicado a Ti, como a expressão de nossa adoração, de nosso culto, de nosso louvor ao Teu nome, a Ti, ó Deus, que és digno, único digno de toda honra e de toda glória. E nós te pedimos, ó Deus, que Tu nos abençoes neste culto, que a Tua mão de misericórdia estenda-se sobre o Teu povo aqui reunido, e que Tu, ó Deus, olhes para as nossas aflições e para as nossas dificuldades e para as nossas necessidades, e atende-nos, ó Deus, em tudo isso, confortando o nosso coração, curando as nossas enfermidades e solucionando os nossos problemas para a glória do Teu nome.
Ó Deus, nós te pedimos que abençoes os irmãos que estão enfermos e que não podem estar aqui, que eles tenham a sua fé fortalecida em Ti, não percam, ó Deus, a alegria da salvação e que, conforme a Tua vontade e as Tuas misericórdias, cura-os, ó Deus, para a glória de Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja neste lugar, faze dela uma igreja segundo o Teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, irmãos. Nós passamos agora para o momento de louvor com os cânticos. Continuemos louvando ao Senhor. A primeira música que nós vamos cantar, ela me emociona. Eu creio que emociona a igreja. A música Primeira Essência. Porque adorar ao Senhor, ser adorador, não é uma das coisas que Deus requer de nós fáceis da gente fazer. A gente ser adorador na essência da palavra é muito difícil. Então, o trecho dessa música que diz: vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para te adorar. Que a gente tenha esse desejo no coração de sermos resgatados pelo Senhor todos os dias, para que a nossa adoração realmente chegue ao coração do Senhor. Vamos cantar. Gotas de adoração, Senhor, não quero
Vem, Senhor, e me resgata todo dia para te adorar, Senhor. Porque verdadeiramente, se não for para te adorar, o que nós vamos declarar? Se não for para servi-lo, amém. É isso que nós vamos continuar declarando nesse momento ao nosso Deus, que verdadeiramente temos isso no coração. Nascemos para louvar e adorar o seu santo e bendito nome. Por isso fazemos com alegria, alegria que há no nosso coração, amém? Conosco, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com meus lábios declarar toda a minha adoração. Declare, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Sim, Senhor, aqui estou para te louvar e te servir com todo o coração, Senhor. Esta é a minha alegria. Foi para isso que eu nasci. Então usa-me, Senhor. Usa-me como instrumento da tua adoração. Cante novamente diante do trono, Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. E com meus lábios, todo o quê? Toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Declara-se comigo que Ele é o primeiro. Bem bonito, hein? Sim, Ele é o primeiro. Cante. Sim, Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Como arraial do povo de Deus, declare que Ele é o primeiro na sua vida. Agora os homens comigo cantem, mulheres repetem. Se não for para te adorar, se não for para te servir, sim, eu quero te adorar, preciso te adorar, anseio te adorar, sim, te adorar, sim, se não for para te adorar, se não for para te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Sim, diga, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. É para te adorar e te servir, Senhor. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Você é amada pelo Senhor. Homens, façam isso. Amém. Amém. É tão bom, né? A gente ter essa certeza. Hoje, especialmente, é o nosso dia, não é verdade? Dia das mulheres. As crianças também têm que ouvir isso. As mulheres crianças, né? Não estão isentas dessa comemoração no dia de hoje. É isso que nós vamos cantar. Ele nos ama e o seu amor é condicional. A salvação requer condições, mas o amor de Deus
é incondicional, Ele nos ama. Se estou fraco, se estou caído, se estou forte, Ele não deixa nunca de nos amar. Amém? Vamos cantar. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Quando estou fraco, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços a abertos igreja declarando pra esse mim. amor do Senhor. Me ama, Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama.
Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, pelo amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando verteu o seu sangue em nosso lugar. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós passamos a chamada para o culto infantil. As crianças têm a oportunidade de louvar e adorar a Deus em outro ambiente, de um culto no seu nível, onde elas podem entender melhor como servir ao Senhor. Boa noite, igreja. O tema desse mês ainda é conhecendo o único Deus. Um Deus que faz milagres, um Deus que opera maravilhas na nossa vida, né? Só que a nossa cidade está tão violenta que às vezes hoje eu me perguntei, como é que a gente vai levar essas crianças para a igreja e depois eu vou devolvê-las nas suas casas? Então eu gostaria de que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então eu convido a igreja a estar orando agora, para que Deus Ele nos permita trazer essas crianças, que elas não sejam impedidas. Como é que elas vão chegar e a gente vai falar, não, vocês não podem ir para a igreja hoje porque tem muita violência e a gente não pode levar vocês em casa. Então eu vou convidar as crianças que venham aqui à frente, as tias de hoje e o irmão Júlio, que possa estar fazendo essa oração, e que os irmãos orem por essas crianças que já estão vindo já há muito tempo. Que Deus realmente possa fazer morada e transformação na vida dessas crianças. Olha para elas, irmãos. Olha, porque Deus vai te dar uma tarefa com relação a uma dessas crianças. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o seu Santo Espírito moveu os nossos corações e por isso estamos aqui, Senhor, para prestar culto ao Senhor, meu Pai. E neste momento, Senhor Deus, nós te somos gratos porque um dia, Senhor Deus, nossos pais fizeram cumprir, Senhor Deus, o teu versículo quando diz, ensine a criança no caminho em que ela deve andar e quando ela crescer, não se desviará dele. E por isso, Senhor Deus, essa verdade se cumpriu em nossas vidas e te louvamos, Senhor Deus, porque pela sua misericórdia, o amor dos nossos pais para conosco fez com que estivéssemos aqui hoje te louvando e adorando o teu santo nome. Assim seja, Senhor, também na vida desses pequeninos, Senhor. Em primeiro lugar, nós entregamos seus pais nas suas santas mãos, Senhor. Senhor Deus, algumas delas aqui, Senhor Deus, temos ciência de que seus pais não o conhecem, não o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas, Senhor Deus, Tu és Deus, Tu podes tudo, Senhor Deus. Não há nada que não possa ser feito por Ti, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, se for o Teu propósito, Senhor Deus, de fazer com que, no caso específico delas, Senhor Deus, ao invés dos pais colocá-las no Teu santo caminho, Senhor, que seja em nome de Jesus o inverso disso, que através da vida dessas crianças, através do Seu Santo Espírito movendo suas vidas, seus pais possam ver Jesus na vida delas e seguir o Seu santo caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos a nossa cidade em Suas mãos, Pai. Tu és Deus, Tu és Senhor, e nada pode fugir ao controle da Tua mão e da Tua misericórdia. Derrama, Senhor Deus, as Suas bênçãos sobre os quatro cantos dessa cidade, Pai. Tu és o Senhor desta cidade, e mal algum ou coisa alguma, Senhor Deus, vai prevalecer sobre isso, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. As crianças podem acompanhar as tias, tia Lília, tia Iracema, tia Patrícia, as Bias.
às vezes eu penso que seria muito mais bonito as crianças saírem aqui pelo meio, né? Mas elas sempre saem por aquele canto. Pedir às irmãs para que saírem com as crianças aqui por este corredor do meio. Mulheres que temem ao Senhor, servem ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Salmos 102. Com este texto nós introduzimos o momento da dedicação dos dízimos. É o instante, a parte do culto em que a igreja traz os dízimos e ofertas diversas e deixam aqui à frente num ato de culto. Não é apenas a entrega de matéria, de dinheiro, mas é uma parte da nossa vida que a gente está entregando, porque é uma parte da vida que gastamos para ganhar. Então nós estamos dando isto para o Senhor, entregando para Ele. E enquanto ouvimos a música, nós vamos trazer as nossas contribuições. Cantemos no serviço do meu Rei, eu sou feliz. Eu sou
orientações para o conhecimento e para a lembrança da igreja e dos irmãos a respeito desta semana. Durante todas as noites da semana, de segunda a sábado, estará se reunindo aqui no nosso templo a 15ª Assembleia da Associação Batista Mesquitense. E todas as noites, a partir das 19 horas. Isso significa que todas as outras atividades da igreja à noite estão suspensas. Mas nós convidamos os irmãos para virem participar, e os irmãos que quiserem participar como mensageiros podem se inscrever e deverão pagar uma taxa de R$15. Nós teremos a programação de todas as noites, com mensagens, com músicas e com outros assuntos e outras coisas. No sábado, às 15 horas, vai haver a reunião dos diáconos mesquitenses. A Associação dos Diáconos de Mesquita, Batistas de Mesquita, estará reunida aqui às 15 horas e à noite haverá o encerramento da Assembleia do 15º aniversário da Associação Mesquitense. Depois, na outra semana, nós teremos o aniversário da igreja. No dia 21, sábado, vamos receber aqui o pastor Vitor Hugo Mendes de Sá, que é o pastor da Primeira Igreja Batista da Penha. Ele vai ser o pregador. E no domingo 22 de manhã, nós teremos a ceia do Senhor. Estamos convidando os membros da igreja para virem participar da ceia do Senhor no aniversário da igreja. E teremos também, no domingo de manhã, a participação do conjunto Integração. E à noite, o coro da igreja, o grande coro, eu chamo de grande coro porque reúne todos os grupos, esse grande coro vai apresentar a cantata musical Meu Tributo. Essas as atividades para estes próximos dias. Vamos ouvir a mensagem musical. Esta música é em louvor ao nosso Deus, mas dedicada a nós, mulheres.
Para a mensagem do culto desta noite, eu vou ler 3 versículos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 13, 14 e 15. Atos 16, 13, 14, 15. Acompanhe minha leitura. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Meus irmãos, Dia Internacional da Mulher, sabemos disso, mas é uma nota bem triste, porque um dos acontecimentos que apressou ou que inspirou a criação desse Dia Internacional foi o sacrifício de 130 mulheres que trabalhavam numa fábrica de Nova York, na fábrica de tecidos, e elas eram obrigadas a trabalhar 16 horas por dia por um salário, para ganhar um salário muito pequeno. Elas se revoltaram. Um dia 8 de março, o ano aí é discutido, mas há uma versão de que isso teria acontecido em 1908. Elas se rebelaram, se revoltaram. Os proprietários chamaram a polícia fechou todas as portas da fábrica e atearam fogo à fábrica, ao edifício da fábrica, ao prédio da fábrica. E as 130 mulheres que estavam lá dentro morreram queimadas. E daí, então, já se vinham procurando defender o direito das mulheres, e daí em diante as coisas se apressaram. E esse Dia Internacional da Mulher surgiu há mais de um século, mas custou bastante também a chegar aqui. Hoje pela manhã, o nosso culto, dirigido pela Organização Mulher Cristã em Ação, homenageou as mulheres, especialmente as mulheres da igreja. E nós decidimos então trazer uma palavra falando de uma mulher da Bíblia. Mas eu cumprimento as mulheres da igreja, as mulheres presentes aqui, e eu anotei uma frase aqui que é um provérbio chinês. E o provérbio chinês diz assim, que 100 homens podem formar um acampamento,
mas é preciso uma mulher para se fazer um lar. 100 homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se fazer um lar. Provérbio chinês. E aproveitando isso, eu quero falar desta mulher, cujo texto, cuja referência está nesse texto que lemos, mulher chamada Lídia, uma mulher digna de imitação. E eu quero falar sobre a imitação de Lídia, não só para as mulheres, mas para os homens também, para todos nós, para todos que queremos viver bem e servir a Jesus Cristo. Lídia era de Tiatira, uma cidade que hoje está na região da Turquia. Sabem que a Turquia tem uma parte de seu território na Ásia e outra parte do seu território na Europa. E Lídia era de Tiatira, que ficava na Ásia Menor. Mas ela vivia em Filipos, e Filipos já era a Europa, a Macedônia. Era uma mulher de negócios. Lídia era uma mulher de negócios. Talvez a ida dela para Filipos foi com a intenção de desenvolver o seu negócio. Ela era vendedora de púrpura, diz o texto bíblico, e a púrpura que ela vendia, que era de Tiatira, da cidade de Tiatira, era um tecido colorido com um corante que se recolhia de um certo molusco. Então, coloriam aquele tecido e essa cor ficava entre o vermelho e o roxo. Como as cores dos cardeais católicos, aquela cor que fica aí entre o vermelho e o roxo, assim era a púrpura que Lídia vendia. E o tecido era muito caro. O tecido não era vendido para pobres. Não era gente simples que podia adquirir aquele tecido. Há uma informação de que um manto romano de púrpura custava mais ou menos 2.500 denários. E um denário era o que correspondia a um dia de trabalho de um operário, a um dia de esforço de um trabalhador. Se a gente fizer um cálculo pelo que ganha um trabalhador hoje, um trabalhador simples, um operário simples, então a gente poderia dizer que um manto romano de púrpura era vendido por uns 75 mil reais. Ora, uma pessoa que vende um material desse deve ser uma pessoa de boas relações, de relações com a gente alta, com a gente da sociedade, com a gente rica. E Lídia era uma mulher que se relacionava com estas pessoas. Era
provavelmente, com toda certeza, podemos dizer, era uma mulher de boa situação financeira. Mas ela era também uma mulher hospitaleira. Ela convidou a Paulo e seus companheiros para que se hospedassem na sua casa. E depois, isso acontece em Filipos, quando Paulo e Silas são presos porque expulsaram o espírito maligno de uma mulher. Eles são presos em Filipos, que à noite eles estão cantando e as portas se abrem e o carcereiro quer se matar. Depois que eles são soltos, eles voltam à casa de Lídia. Lídia era uma mulher religiosa. A Bíblia diz que Lídia era uma mulher temente a Deus. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Há outras versões que usam esta palavra, temente a Deus. Lídia, não sabemos se seria judia, ou se era uma prosélita. Os prosélitos eram pessoas de outras nações, de outras nacionalidades, que aceitavam a religião dos judeus, que se convertiam à religião dos judeus. Estes eram os prosélitos. Não sabemos se era assim, Lídia, mas ela era uma mulher religiosa. Em Filipos não havia sinagoga, porque o imperador romano tinha expulsado judeus de várias colônias. E era necessário que houvesse um certo número de judeus, de homens, para que se fundasse uma sinagoga. Eram necessários 10 homens de mais de 13 anos de idade. E as sinagogas, as mulheres não podiam fundar uma sinagoga. Aliás, até hoje, as sinagogas dos judeus, as mulheres oram em separado. No lugar principal da oração, só os homens entram. E as mulheres ficam como que numa galeria nas sinagogas, nas suas orações. Ali não havia sinagoga, mas Lídia, uma mulher temente a Deus, religiosa, ela encontra um lugar para orar. E ela vai num lugar onde estão também mulheres. Outras mulheres estão reunidas para a oração. Ela era uma mulher temente a Deus. E uma mulher que tinha temor de Deus. E temor de Deus não é medo. Temor de Deus é amor a Deus. Temor de Deus leva à adoração a Deus, ao serviço a Deus, ao agrado de Deus. Eclesiastes 12:13 diz: tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque para isso fomos criados. Lídia era uma mulher que temia a Deus.
E eu li um pensamento e depois não consegui reencontrá-lo e descobrir quem era o autor, mas ele diz mais ou menos assim, que o compromisso primeiro e principal de uma mulher não é com o marido e filhos, mas com Deus. Compromisso primeiro e principal de uma mulher é com Deus. O homem também. Mas aqui estamos falando de mulher. Com Deus acima de tudo, de todas as coisas. Às vezes, os maridos atrapalham as mulheres a servir a Deus. Aqui na nossa igreja há uma pessoa que ficou muito tempo sem ir à igreja, porque o marido não queria que ela viesse à igreja. Ela é membro da nossa igreja. O marido não queria que ela viesse à igreja. E ela não vinha. Mas a sua fé em Jesus permaneceu. Ela mandava todos os meses o seu dízimo. Quantos que vêm não trazem o seu dízimo? Não entregam o dízimo do Senhor? Ela mandava todos os meses o seu dízimo. E o marido morreu. E agora ela vem à igreja. Não sei se foi Deus que tirou o seu marido para que ela pudesse vir à igreja, mas ela vem. E ela vem com a sua filha. Ela está aqui todos os domingos pela manhã. Então, este compromisso é com Deus. Este é um exemplo que deve ser imitado por mulheres e por homens. Temor a Deus. Que cada um de nós seja temente a Deus. Sirva a Deus. Adore a Deus. Mas esse texto bíblico diz mais. Paulo diz que, Lucas diz que eles, juntamente com Paulo, se assentaram ali e que Lídia, no verso 14, diz que Lídia nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração de Lídia. Por quê? Por que o Senhor abre o coração de uns e de outros não? O coração de Lídia foi aberto pelo Senhor. Duas pessoas ouvem o Evangelho. Ouvem da mesma forma, quer dizer, escutam da mesma forma. Uma pessoa aceita a mensagem do Evangelho. Outra rejeita. Por quê? Há pessoas que quando se fala do Evangelho para elas, apresenta a mensagem de Jesus, elas dizem que reconhecem que é verdade, mas eu vou aceitar quando meu coração pedir. E o seu coração nunca vai pedir. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Jeremias 17, 9. O coração é enganoso. O coração é bloqueado pelo inimigo.
Se você for ouvir o seu coração para aceitar Jesus, você nunca vai aceitá-lo. O Senhor abre o coração das pessoas que mostram algum interesse. Quando você dá atenção ao Evangelho, o Senhor trabalha no seu coração. Quando você permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, Deus abre o seu coração. Mas se você ouve a palavra de Deus e resiste a ela, e rejeita a palavra de Deus muitas vezes, você vai tendo o seu coração cada vez mais endurecido. Lídia ouvia atentamente o que Paulo dizia. Por isso, Deus lhe abriu o coração. Lídia atentava para o que Paulo dizia. No livro do Êxodo, nós encontramos Moisés e Arão indo falar com o faraó. E o texto bíblico diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Por que o Senhor endureceu o coração de Faraó? Porque Faraó não estava querendo dar atenção à voz de Deus, à fala de Deus que vinha através de Moisés e Arão. Então, cada vez que eles falavam, e Faraó rejeitava, mais endurecido ficava o seu coração. Cada vez que uma pessoa recusa o Evangelho de Jesus, seu coração se endurece mais difícil fica vir a Jesus. O primeiro casamento que eu fiz lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O noivo era um pastor, foi meu colega de turma no seminário, e ele estava se casando com uma jovem da cidade de Campo Grande, uma família importante lá na cidade de Campo Grande. A mãe era crente, as filhas eram crentes, mas os homens da família não eram crentes. E eu tive a oportunidade de ir na casa do casal, este casal que eu fiz o casamento, quando eles moram ainda, fui na casa deles em Porto Alegre, e o casal era Orlando e Ilza. E Ilza disse para mim, eu perguntando a respeito da família dela, e Ilza disse para mim que o tio dela morreu num estado lamentável. Ele que ouviu o Evangelho muitas vezes, ele que ouviu a palavra de Deus muitas vezes, recusou, zombava do Evangelho de Cristo. Ela disse que quando ele estava nos seus últimos momentos, ele gritava, dizendo que ele estava vendo os demônios chamando-o para o inferno, esperando a sua morte para o levarem para o inferno. E que diziam para ele, os seus parentes crentes diziam para ele, tio, recebe Jesus como seu Salvador. Tio, ainda há tempo para o senhor se voltar para Jesus. E ele dizia, não há mais, não dá mais para fazer isso.
Seu coração estava fechado, endurecido, e embora vendo as agruras do tormento eterno, ele não podia voltar mais para Cristo. Então, Deus abre o coração de quem se volta para Ele, quem dá atenção a Ele. Lídia, além disso, entregou a sua vida a Jesus. Não ficou só no temor de Deus, temente a Deus. Não ficou apenas com o coração aberto, mas ela se entregou a Jesus. Como é que a gente sabe disso? Aqui não está dito que ela se entregou a Jesus, mas está no verso 15, depois que foi batizada ela e a sua casa. Depois que ela foi batizada. Paulo não batizaria uma pessoa não crente. Paulo era um missionário rígido, conservador. Não batizaria uma pessoa só porque ela quer ser batizada. Só porque a pessoa acha bonito um batismo. Mas Paulo deve ter provado a Lídia e sua casa para confirmar a sua fé em Jesus Cristo. E ela foi batizada com evidências de conversão. Nas nossas igrejas, muitas vezes nós batizamos pessoas não convertidas. Nós levamos as águas do batismo pessoas que não se converteram. E pessoas que não se converteram e que não se convertem, não ficam no meio do povo de Deus. Essas pessoas saem e vão para o mundo e não voltam mais. Nós batizamos porque nós só podemos confiar na palavra da pessoa. Nós não temos a oportunidade de ver as evidências da transformação na vida da pessoa. Mas o batismo numa igreja de Jesus Cristo é para crentes. Para crentes que tenham certeza de sua salvação. Crentes que tenham a certeza de que se morrerem hoje, agora, Deus vai permitir que eles entrem na vida eterna. E eles vão saber porque Deus permitiu que eles entrem na vida eterna. Se você não tem certeza de que se sua vida acabar agora, você vai ser recebido por Deus, e se você não sabe por que Deus receberá você, então você não está salvo e não deve ser batizado. Você tem esta certeza? E eu estou falando para pessoas que nos visitam, mas eu estou falando também para pessoas que se dizem crentes e que aceitam, creem em Jesus como seu Salvador. Uma pessoa, uma senhora de nossa igreja, saiu daqui da igreja e foi para uma outra igreja. E ela dizia aqui que não tinha certeza da sua salvação.
e ela acha que está salva na outra igreja. Tomara que esteja salva. Mas não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus. Se ela não recebeu Jesus, os anos, que ela tem anos de igreja, será que ela recebeu agora Jesus? Lídia, esta mulher digna de imitação, foi a primeira pessoa que se converteu na Europa. Primeiro trabalho de Paulo na Europa, quando ele teve uma visão de um homem, um macedônio, que dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele passou então a Europa, e Lídia foi a primeira pessoa convertida na Europa. Ela não é muito lembrada, mas ela foi assim, temente a Deus, dando atenção ao Evangelho, vinha com interesse e entregando a sua vida a Jesus Cristo, Senhor. Eu desejo que as pessoas que aqui estão façam isso. Venham para Jesus, entreguem-se a Ele. Você não precisa levantar a mão para entregar a vida a Jesus. Você não precisa vir à frente para entregar a vida a Jesus. Quando nós convidamos para levantar a mão e para vir à frente, nós queremos ajudá-lo a tomar uma decisão e a ser conhecido pela igreja, para que a igreja possa ajudá-lo. Mas você, onde está e como está, você pode falar para Jesus, fazer uma oração. Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu deixo os meus pecados e eu me entrego a Ti para viver a vida eterna contigo. Nós vamos cantar um hino agora no final deste culto. O hino é como que uma experiência de um crente. Feliz o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação. Que prazer eu senti. Você pode sentir este prazer também, entregando-se a Jesus Cristo, sendo salvo por Ele. Salvação, a paz completa, o alcance.
Esta é a experiência de um crente em Jesus Cristo. Pode ser a experiência também sua. Se você tem ouvido a palavra de Deus e o Evangelho do Senhor Jesus e quer que esta igreja o ajude a andar no caminho do Senhor e quer depois submeter-se ao batismo como um crente em Jesus, pode procurar-nos, que nós estamos aqui para ajudá-lo a andar no caminho do Senhor. Nós vamos encerrar este culto orando silenciosamente, enquanto ouvimos o poslúdio, a música final